Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Finalmente o Vasco ontem anunciou seu novo diretor executivo e ele já vai ter que agir rapidamente no mercado para buscar reforços, melhorias aí no futebol do Vasco. Vamos falar bastante disso aqui no nosso vídeo, o perfil desse diretor, o que ele tem como características, quais os reforços que o Vasco deseja contratar, as posições, temos aí novidades. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, ontem o Vasco anunciou oficialmente a contratação do português Admar Lopes e ele será o nosso novo diretor executivo de futebol. Segundo o Vasco, o diretor tem uma carreira internacional sólida e passagens por clubes tradicionais europeus. Ele chega aí para comandar o departamento de futebol do Vasco, trazendo uma abordagem moderna, estratégica e integrada para fortalecer a área. O Admar Lopes, segundo o Vasco, desenvolveu sua trajetória em mercados competitivos, tendo atuado em equipes como Porto, Mônaco e Lille, com forte ênfase na busca de talentos e na coordenação de processos de scouting. Mais recentemente ocupou cargos executivos no Boa Vista de Portugal e também no Bordeaux da França, onde liderou projetos esportivos em contextos de reestruturação. O profissional tem chegada prevista ao Rio de Janeiro nos próximos dias, o Vasco deixando claro que é mais um passo em direção a um modelo de gestão profissional com foco em desempenho esportivo e sustentabilidade. Esse foi o anúncio oficial do Vasco para a apresentação aí do Admar Lopes. O Globoesporte.com fez uma matéria bem detalhada sobre esse profissional e diz que ele é um ex-olheiro e especialista no futebol sul-americano. Ele consegue captar muitos bons valores aí em mercados, talvez até mesmo periféricos, e consegue talvez potencializar esses jogadores. A princípio, a montagem do elenco feita pelo Mônaco, na época que ele estava trabalhando lá, foi muito bem avaliada pela diretoria vascaína, o que pesou na escolha para que ele fosse contratado como diretor executivo do Vasco. O Vasco tentou vários nomes e fechou esse nome que não tinha sido especulado. Anteriormente ele já estava no radar quando o Vasco era comandado pela CSS Partners e agora com o Associativo ele conseguiu fechar sua vinda ao nosso clube. Claramente ele vai ser o grande garimpador aí de reforços no mercado para o Vasco, né? Ele vai ter que fazer aí um bom trabalho para melhorar esse time do Vasco. O Vasco precisa contratar muitos jogadores de qualidade, jogadores que cheguem para serem titulares do time do Vasco, e esse cara vai ser o responsável por isso. Eu acredito que ele vai ter um perfil de buscar mais jogadores estrangeiros. Não vejo esse cara trazendo grandes potenciais jogadores brasileiros para o Vasco. Acho que vai ser bem semelhante ao que a diretoria do Vasco já vinha fazendo, né? Buscando jogador lá em time pequeno em Portugal, buscando jogador lá em time pequeno na Turquia. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí, né? E também lá na Rússia, né? Como foi o caso do Benjamin Garré. Certamente pode ser que tenhamos jogadores totalmente desconhecidos chegando ao Vasco. O Vasco traça aí como prioridade a contratação de um camisa 10, de um meia de ligação, meia de criação após a saída do Payet. O Vasco busca esse nome no mercado. O único nome especulado para essa posição até agora, com maior ênfase, foi o do Bosquilha. Se falou também ali no Alan Lescano, só que é algo totalmente improvável. O Vasco não tem dinheiro para comprar esse jogador do Argentino Júnior, além também de ter alta concorrência do Palmeiras e Cruzeiro. Eu acredito que esse cara não será contratado pelo Vasco. E o único nome para essa posição foi o Bosquilha, que joga no Operário na Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o jornalista Joel Silva, o Vasco também busca uma contratação de um segundo volante, algo que me estranha, até falei sobre isso no vídeo ontem, porque temos vários segundos volantes aí no elenco vascaíno, a não ser que o Vasco se desfaça de alguns, né? Aí tenta buscar mais um aí com a maior qualidade do mercado, o que eu acho pouco provável que vai encontrar, né? Sem dinheiro fica difícil trazer grandes jogadores, né? E a posição mais carente que a diretoria do Vasco estaria entendendo nesse momento é buscar um ponta esquerda, já que aparentemente eles entendem que o Lloyd Augusto não deu certo, e por isso vai tentar trazer mais um ponta esquerda para lutar talvez por uma titularidade com o Nuno Moreira ou ser o reserva imediato do jogador. Claramente aí mostrando a total incapacidade da diretoria, né? Que contratou um ponta esquerda que já não tem condições algumas de vestir a camisa do Vasco, e agora o Vasco vai ter que fazer um novo movimento no mercado para trazer mais um jogador para essa posição. E certamente aí a gente não sabe quais serão os perfis traçados por essa diretoria e também agora com a chegada desse diretor. Só esperamos que isso seja um processo ágil, um processo com a maior qualidade e com a maior rapidez, muito diferente do que era feito com o Marcelo Santana e, claro, com essa própria diretoria, que era quem dava a cartada final, quem era quem assinava os contratos e quem apontava a dedo, quem escolhia a dedo os jogadores que
que o Vasco tinha que contratar. Por isso que a gente sofreu nessas duas últimas janelas de transferências, porque a diretoria não teve capacidade alguma de trazer grandes reforços para o Vasco. Trouxe o Nuno Moreira ali assertivo, trouxe o Tietê, que até agora não fede nem cheira, Lucas Freitas também pode ser um jogador que pode chegar a se desenvolver, mas a maioria dos jogadores, todos eles deram errado com a camisa do Vasco. E sem falar que a primeira janela dessa diretoria foi tenebrosa, né? Horrorosa a primeira janela dessa diretoria do Vasco. Foi no ano passado com a chegada do Coutinho, Souza, Alex Teixeira, também Jean Davi, veio Maxime Domingues. Certamente aí uma fraquíssima janela de transferências feita pelo Vasco lá no ano passado. E nesse ano poucos nomes se salvaram aí e poucos agregam ao elenco vascaíno, né? Vamos ver o que vai acontecer agora com essa janela do meio do ano. A janela lá para o Mundial de Clubes se encerra hoje. A partir de hoje não pode mais contratar, mas pode negociar para a partir do dia 1º de julho o Vasco começar a anunciar oficialmente reforços. E essa janela ficará aberta do dia 1º de julho até o dia 2 de setembro aqui no Brasil. Esperamos que o Vasco consiga contratar jogadores importantes. Sem dinheiro fica difícil, né? É complicado. Como já deixou claro o Amodeu, o Vasco vai buscar jogadores que estão livres no mercado, jogadores que chegarão de graça ao nosso clube, o Vasco tendo que arcar somente com seus salários. Até agora, dos nomes especulados, poucos deverão fechar com o Vasco, ou nenhum deles. Até agora tivemos especulações do Tolói, que está em negociações com o Internacional, um jogador que está livre no mercado, só que segundo o Joel Silva, não é do interesse do Vasco buscar um zagueiro nesse momento, o que eu discordo totalmente. Um erro gigantesco, mais uma vez a diretoria do Vasco errando em não contratar um zagueiro titular para o Vasco, e também se especulou o Elinho, que é um nome totalmente inviável para as condições financeiras do Vasco hoje. O Vasco não tem condição nenhuma de contratar esse jogador. Bosquilha foi especulado, Pedro Rocha, que está atualmente no Remo, foi especulado, e outros jogadores sul-americanos que não têm nem pé nem cabeça de serem contratados pelo Vasco, né? E além do mais, o Admar Lopes também terá que resolver questões de renovações de contratos com jogadores importantes no elenco do Vasco, como o caso do Paulinho e também do Léo Jardim, e também saída de jogadores, que como já vem tendo algumas especulações, pode acontecer, né? O Sforza chama a atenção do Racing lá da Argentina, o Maurício Lemos chama a atenção do Peñarol, pode ser que aconteça mais saídas, além, claro, aí a do Payet, que já aconteceu. Ainda tem a renovação com o Coutinho, que tem que ser negociado, mas isso é uma questão que, como disse o Amodeu, depende mais do jogador com Aston Villa do que com o Vasco. O Vasco está pronto para fechar o contrato, um novo contrato com ele, mas precisa resolver primeiro a sua questão lá na Inglaterra. Vamos aguardar ver o que vai acontecer aí com o nosso clube, se esse diretor executivo será capaz de contratar bons reforços para o Vasco. Deixe aí nos comentários o que você acha da chegada do Admar Lopes, novo diretor executivo do clube. Ele será o responsável pelas mudanças no futebol e pelas contratações. Esperamos que ele tenha carta branca para buscar bons jogadores e que tenha capacidade de trazer bons nomes para o Vasco e que não seja mais um Marcelo Santana da vida lá dentro do nosso clube. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, é um vídeo mais informativo sobre a situação aí do Admar Lopes, novo diretor executivo. Se tivermos novidades, vamos trazer aqui no canal, hein? Tamo junto, forte abraço. É nóis.